Olá pessoal, retomando aí nossas aulas, né? Hoje nós veremos o sentido de ter estudado as séries, né? Série de potências, que foi, né? Como eu disse lá atrás, a resolução de equações diferenciais, né? Que fique bem claro que as séries não servem só para isso, né? Essa é uma das utilidades, nós vamos ver aqui. No curso de métodos, ela é usada com outra finalidade para calcular integral. E espero que nas três aulas que eu vi, que eu coloquei aqui para vocês, tenha ficado clara a utilidade delas em outras áreas, né? Bom, aqui no nosso contexto, eu vou precisar que vocês se lembrem, né, da forma geral. O nosso foco serão as equações de segunda ordem linear. Continuamos com a linear, não vamos oferecer nenhuma solução para as não lineares. Não é que não tenha utilidade as não lineares, é porque os métodos são cada vez mais complexos. Então aqui a gente vai ficar. O nosso curso ele é introdutório, não é um curso definitivo. Então nós permaneceremos com as lineares, tá ok? E aqui a gente vai ficar com o foco nas de segunda ordem, linear e também homogênea. Aí você poderia perguntar assim, professor, e as não homogêneas? Veja só, você estudou um método lá atrás, que era o método da variação de parâmetros, e ele serve para encontrar o chute. Então, se você juntar os pontinhos, veja, uma equação de segunda ordem da forma geral, a solução dela, a solução final, vai ser a solução da equação homogênea mais a solução particular. Tá certo? Então, a gente vai resolver aqui a homogênea, né? Para o nosso foco aqui são situações onde os coeficientes agora não sejam mais constantes, né? E quando não for homogênea, aí você usa para resolver o chute, né? Perdão, para encontrar a função que é a solução da equação, perdão, a solução particular da equação, aí você usa o método da variação dos parâmetros. Então, por esse motivo que nós estamos vendo só as homogêneas. Tá ok? Eu posso colocar para vocês na prova um exercício que tenha a parte, o lado esquerdo aí, uma função diferente de zero. Tá ok? Só que não precisam temer não, porque vocês vão ver aqui que o método que nós veremos agora, ele é por deveras longo e, e não há necessidade nenhuma de complicar a vida de vocês, tá bom? Mas eu quero que vocês saibam que há uma ferramenta, o que eu vou fazer aqui é uma parte da ferramenta, e se você tiver uma equação que não seja homogênea, vocês já estão armados com a outra parte, que é o método da variação de parâmetros para encontrar a solução particular. Então, junta a solução da homogênea que nós vamos ver aqui com a solução da particular que você já sabe fazer, e aí você vai ter a solução de uma equação geral. Tá ok? Então eu preciso que vocês se lembrem aí qual é a escrita de uma equação, de um EDO de segunda ordem na sua forma geral, e também preciso que vocês se lembrem da forma padrão. Aqui nós vamos se referir aos dois métodos assim de forma indistinta, e é preciso que você se lembre dos dois a todo momento, tá bom? Então veja, a forma padrão, o que você fez foi pegar a equação na forma geral e dividir todo mundo pelo A2, né? Aí você tem o P e o Q, e aí você tem a sua escrita na forma padrão. Já foi visto isso, nada de novo embaixo do céu, tá ok? Dito isso, aí eu preciso definir o que vem a ser um ponto ordinário, tá bom? Então veja só, a gente vai dizer que x0 é um ponto ordinário da EDO. Aí veja, ele diz um ponto ordinário da EDO 1. Mas tanto faz, a EDO 1 e a EDO 2 é a mesma EDO. Então, é um ponto ordinário da EDO se o P e o Q na equação 2 forem analíticas em x0. Caso contrário, você vai dizer que o seu ponto é singular. Tá bom? Aí eu acho que vocês devem estar coçando aí as orelhas,
né? E perguntando a primeira coisa, eu vou responder como se eu fosse o aluno, tá bom? Primeira coisa que a gente deve se perguntar seria: quem é esse x0? Que x0 é esse que o senhor está falando? Onde é que ele aparece aí na nossa equação? Tá certo? Veja, o x0 ele nunca vai aparecer nas nossas equações, porque ele aparece de fato quando você tem um problema de valor inicial. Está lembrado que o problema de valor inicial é a equação mais duas restrições para o caso da EDO de segunda ordem. Se você encarar o x como se fosse o tempo, ele seria o t0, tá certo? E aí, né, você estabelece, ó, tem aqui a equação, aí você diz, ó, o y de x0 é tanto, o y' de x0 é tanto. Então esse x0 aí é o x0 do nosso interesse. E aí, quando vem escrito somente a equação diferencial, ou seja, não é dado um problema de valor inicial completo, as restrições não vêm, aí você interpreta que o x0 é zero, sempre. Entendeu? Então você vai poder entender que esse x0 aí vai ser sempre zero, a não ser quando o problema de valor inicial vier completo e no caso o x0 for diferente de zero. Tá ok? Uma outra coisa que vocês devem estar se perguntando seria: professor, o que vem a ser analítico? Quando é que a gente vai dizer que a função P é analítica em x0? O que significa isso? Eu nunca vi isso em lugar nenhum, essa definição de ser analítica ou não analítica, né? Bom, a definição de analítica ela é bem estranha, né? A interpretação é muito simples, mas a definição ela é bem estranha. A gente diz que uma função ela é analítica num ponto se ela puder ser expressa na forma de uma série. Olha só. Aí você vai dizer, quando é que eu vou saber que uma função pode ser expressa na forma de uma série? Não série de Taylor, né? Em torno do x0. Não é uma série qualquer, em torno do x0. Né? Potências de x menos x0. Fica difícil, né? Você dizer, estou vendo aqui olhando para a função e eu sei dizer essa aqui é analítica em x0, essa aqui não é analítica em x0. Tá bom? Aí eu vou apelar para que vocês lembrem de uma coisa que eu falei lá atrás. Olha, se a função ela for analítica, perdão, se ela for expressável em termos de uma série, significa que ela é derivável. E quantas vezes ela é derivável? Infinitas vezes. Infinitas vezes. Então, veja, dito isso, fica fácil você saber se uma função ela é ou não analítica num certo ponto. É só você olhar por esse outro ângulo. Ela é diferenciável infinitas vezes nesse ponto. Se não for, não é. Entendeu? Então, por exemplo, o seno de x ele é diferenciável infinitas vezes. Em qualquer lugar. Então é uma função que é analítica em qualquer lugar. Tá certo? Aí você vai dizer, professor, como é que eu vou saber que não é analítica? Veja, no nosso caso aqui, se a função, veja, você começa de baixo. A função, depois você olha a derivada segunda, a derivada terceira, a derivada e vai seguindo. Tá bom? Em geral, você vai matar a charada na primeira, na função. Não vai ser preciso você olhar nem a derivada, nem a derivada segunda, nem só a função você já vai notar. E aí o que você vai olhar? A função existe no ponto? Tá certo? Se a função não existe no ponto, ela não é derivável e, portanto, já morreu. Entendeu? Então, analisar se é analítica ou não vai consistir em, no nosso caso aqui, 100% das vezes, olhar se a função ela é calculada, pode ser calculada no ponto de interesse. Ou seja, o ponto de interesse está no domínio, sim ou não. Se estiver, então, em geral, quando você deriva, ele continua no domínio da derivada. E derivando de novo, ele continua no domínio, então, mora por aí. Então, nosso interesse, na maioria das vezes, é ver se é ou se não é. Então, o não é muito fácil de ver. O ponto não está no domínio, é uma análise de domínio. Tá certo? Não se preocupe com isso, que é muito tranquilo e muito fácil de enxergar. Tá bom? E aí, veja, se o ponto for ordinário, tem um teoremazinho muito bacana que eu não vou demonstrar e foge aqui do escopo do nosso curso, deve ser muito complexa a demonstração desse teorema. Ele diz o seguinte, olha, se o ponto
for ordinário, então a equação diferencial possui duas soluções linearmente independentes na forma de séries. Tá certo? E ele ainda é demais, a parte que é mais bacana, né? Porque só dizer que há uma solução na forma de série não fica meio pela metade, porque eu preciso saber, essa série converge? Convergindo, converge aonde? Aí ele diz, olha, converge, ele não dá o intervalo total, mas ele diz o seguinte, olha, converge, pelo menos aqui ela converge. Aí ele diz, ó, converge no intervalo centrado no x0, de raio R, sendo esse R, veja, se você pegar o x0, que é o ponto de seu interesse, e calcular a distância dele ao ponto não ordinário, ou ponto singular mais próximo, esse é o R, é o raio de convergência. Tá bom? Aí você vai dizer, mas professor, quem é o ponto singular? Aí você vai olhar quem são os pontos para o qual a função não é ordinária naquele ponto. Né? Não é analítica naquele ponto. Novamente uma análise de domínio. Você pega o seu x0, pega o ponto que não está no domínio, o mais próximo, pronto, calcula a distância e está aí o seu R. Então, a gente vai atrás de uma solução em série, já sabendo que existem as duas, e já sabendo de antemão o raio de convergência, ou seja, os nossos testes de convergência eles não serão necessários aqui. Esse teorema já aboliu todos os dois. Não é fantástico? Agora, por que o senhor deu então? Para que você saiba que precisa analisar isso. E o cara que fez esse teorema, ele usou um teste. Um ou outro, ou um dos dois que a gente não viu. Tá bom? Aí, veja, o método é a coisa mais simples do mundo. Assim, não tem método. Não tem método. Você vai precisar supor que a sua função é uma série. Dada a sua proposta, você vai derivar e derivar de novo. E você vai somente ter que saber substituir, somar séries e multiplicar por algumas coisas. Pronto. O método seria esse. Não tem algo a ser dito assim. Resume numa frase. É substituir e fazer conta, todas as contas que você souber fazer a respeito das séries. Então, eu peguei aí um exemplozinho, e aí você pode estar se dizendo aí nesse momento, professor, essa equação aí eu sei fazer, de outro jeito. Beleza, é verdade que você sabe fazer. Mas eu quero fazer ela aqui usando séries, para que você entenda o quanto poderoso é a ideia de usar séries. Assim, o uso de séries vocês não vão gostar, porque ele é longo, a probabilidade de você errar é 99%, porque é muita letrinha e é longo, tá bom? Perdão, eu não sei mentir, eu não sei inventar embora eu me empolgue com algumas coisas, mas eu não sei pintar o pavão, né? Eu jogo logo a real. Então, é um método que você precisa estar com muita calma, extremamente calmo, a atenção total, suprema, para que você não deslize. E assim, você vai deslizar sabendo fazer. Você não erra, não é porque não sabe. Você erra por desatenção mesmo, não é por outra coisa. Por isso que o método ele é chatinho, entendeu? Mas a parte que eu acho que ele é extremamente poderoso é o seguinte: professor, na hora que você disse que a solução vai ser em série, né? Necessariamente será uma série, né? Parece uma pergunta idiota. Veja, é como se você estivesse lançando uma rede, né? E essa rede ela é extremamente fininha. Aí essa é uma rede poderosa e aí ela vai pegar os peixes que são grandes e ela pega os pequenininhos também. Até os métodos que a gente viu anteriormente, a gente lançava uma rede que se propunha a pegar peixes de um certo tamanho. Se o peixe fosse menor, a gente não pegava. Então, quando a gente propôs, eu estou propondo que a minha solução seja E elevado a mx, só pegava peixe daquele tipo ali. Se tivesse outro que não tivesse naquele formato, não vinha. Né? De sorte que a gente, quando você mostra que é linearmente independente, 2 para uma equação de ordem 2, então ali você conclui que ali tem todas. Não ficou faltando ninguém. Tá entendendo? Mas, no caso aqui das equações que não são de coeficientes constantes,
não dá aquela proposta ali, você propor um peixe daquele formato, ele não vem, porque a solução não é daquele tipo. Só que assim, mas não poderia ser? Poderia ser. Então, o que esse método faz é, ele pega o que é e o que não é, ele não tem formato, ele pega tudo. Se tiver, ele vai atrás. É bacana, eu acho bacana esse método. E aí, esse aqui é um método que a gente sabe que tem uma função. E aí você vai trazer a escrita da sua solução na forma de uma série. Se você lembrar a expressão de certas funções na forma de série, aí você diz, essa série aqui ela é uma função que eu conheço, então troca. Ela pegou o peixe na forma de séries, só que você pode olhar para aquele peixe e ver, olha, esse peixe aqui é aquele outro ali que eu já conhecia ele. Esse é o caso. Tá bom? Eu vou colocar aqui um método e você vai ver que ele vai atrás buscando série e no final a gente vai concluir e vai chegar na mesma resposta. Tem que chegar na mesma resposta que a gente chegou nos métodos que a gente já fez anteriormente. Tá bom? Esse aqui, né, são coeficientes constantes, você propõe o E elevado a alguma coisa, você vai lá, acha as raízes e tal, você vai chegar na solução aí muito tranquilamente. Tá bom? Tá certo? Então, olha, veja. Usando séries, você vai supor que a sua solução y tenha esse formato aí, tá bom? Aí você, mas professor, você não falou nada de ordinário, se o ponto é ordinário ou não é, que ponto é? Veja, como eu estou lhe dando só a equação, o x0 de nosso interesse é zero. E aí quando você escreve a sua função em forma de série, em torno, né, de x menos x0, o seu x0 sendo zero, vai ficar assim. Por isso que ela ficou um pouquinho mais reduzida, né? Ficou x elevado a n. E sempre será assim toda vez que o ponto de interesse, né, for x0 igual a zero. Tá claro? Tá claro por que a função veio dessa forma? Outra coisa, o x0 igual a zero é ordinário? Então você vai olhar, quem são as funções p e q? Nesse caso, o p é 0, o q é 1, né? São polinomiais, são deriváveis infinitamente, e elas são analíticas em todos os pontos. Então significa que o x0 é analítico. Esse caso é ridículo, é uma função, é um caso extremamente fácil, tá bom? Aí, veja, é fácil de iniciar, tá? Fácil de concluir que é possível usar a resolução por séries, tá? Aí pronto, propus, tá aí a minha proposta. A minha proposta é que y é o somatório dessas potências aí, uma série de potências de x. Show? O que você vai fazer? Você vai derivar. E aí eu coloquei a escrita por extenso, só para que vocês percebam um detalhe, para não ficar assim jogado na cara de vocês, eu quero que vocês percebam por si só como vai ficar a derivada. Veja, vocês aprenderam lá na aula anterior que a derivada é termo a termo. Não foi isso? Então, quando você derivar, você vai ficar, olha, o C0 vai embora. O que eu estou fazendo aí é só para você perceber que um termo vai embora, que é o C0. Tá bom? Aí o segundo vai ficar C1, derivada de x, né? É 1. O próximo vai ficar 2C2x, 3C3x quadrado, segue o bonde. Aí veja como é que fica a escrita da derivada. Perceba que você pegou o termo geral e derivou. O n desceu, Cn, x elevado a n menos 1. O único detalhe aí que justifica o porquê eu esteja fazendo assim de forma explícita, você não vai ter que fazer assim de forma explícita em outros casos, só essa é a primeira vez, é para que você entenda que o n passou a começar no 1. A série original, o y, o n começa no 0. Show? Já a derivada começa no 1. Por que começa no 1? Porque um termo morreu. A derivada matou. Show? Show? E a mesma coisa vai acontecer quando você for atrás da derivada segunda. Você vai derivar termo a termo. Aí o C1 já morreu. Quem é o próximo termo? Vai ser 2C2. Próximo termo, o 2 dessa vai ficar 6C3x. E segue o bonde. Aí
O somatório, o termo geral, você derivou normalmente do n menos 1 desceu, multiplicou pelo n, e em cima ficou n menos 2, como tinha que ser. Nada. O detalhe aí é somente o índice. Ó. Veja onde é que está começando. Agora começou no 2. Tá bom? Não, mas professor, eu queria a minha série começando no 0. Aí você pode, só que o termo geral vai ter outra escrita. E aí, como a gente quer manter a ideia de derivar termo a termo e não quer perder de vista como derivar, usar que a gente sabe derivar termos polinomiais, então, para você manter a forma que você vinha derivando, lá, a regra da potência, então você tem que fazer essa pequena observação aí na indexação. Né? Se a função começa no n igual a 0, a derivada vai começar no 1. A derivada segunda vai começar no 2. E se você for seguindo adiante, né, a derivada terceira vai começar no 3. Sempre vai morrer um termo. Tranquilo? Pronto. Aí você encontrou. Olha, não precisa explicitar os termos. Eu fiz isso só essa vez. Nas outras vezes que vierem, você pode ir direto, contanto que você preste atenção nesse n aí. Não prestou atenção, já foi pro beleléu, já errou aí. Já nem precisa ir adiante, vai dar tudo errado. Tá? A construção dessa proposta, dessa solução, é como um castelinho de cartas. É um castelinho de peças Lego. Se você colocar um errado, o resto vai tudo errado. Tá bom? Aí você vai levar essas três informações, né? O y o y duas linhas, e aí você vai jogar dentro da sua equação. Eu vou pedir a vocês que, antes de jogar na equação, você escreva ela. Escreva ela, é o primeiro passo, tá? Escreva ela, e aí você vai fazer uma série de passos que é reescrevendo toda a equação. Lembre-se, olha, o que é uma equação? A equação tem um igual, tem um lado direito e tem um lado esquerdo. Não é assim? Quando você vai reescrever a sua equação, então está aqui a equação, depois tem a sua escrita. Entre a equação e a sua reescrita, coloca um implica. Implica, não é um igual não. O igual é dentro da equação. O que vai separar uma equação da próxima equação é o implica. Faça isso, por favor. Eu tirei na prova 1/10. Tirei, não, anotei, mas não tirei. Como vocês não pediram para ver a prova, tá. Mas na próxima prova, eu vou tirar 1/10 fatalmente de cada implica ou cada igual que foi escrito no lugar errado. Tá bom? Então, ó, a equação tem igual? Tem. Lado direito, separado do lado esquerdo por um igual. Aí o que separa uma equação da outra equação é um implica ou um se somente se. E lembre-se, viu? Um tracinho com uma seta para lá e um para cá não é o se somente se. O se somente se é com dois tracinhos, uma seta para lá, uma seta para cá. O implica é dois tracinhos com uma seta assim. Tá bom? Um tracinho só com uma seta é usado para limites. Tá bom? E aquele outro que vocês inventaram, que é assim uma cobrinha assim, com uma setinha na ponta, aquele nem existe. Nem existe, tá bom? Por favor, elimine isso da sua vida, porque se a intenção for deixar bonitinho, fica bonitinho, mas tá errado. Tá bom? Bom, então vamos lá, né? Bota o implica aí e reescreve toda a sua equação, substituindo cada coisa no seu devido lugar. Eu escrevi o y' só para você entender de onde vem o y duas linhas, mas na nossa equação não tem o y'. Então você vai pegar o y duas linhas, vai colocar lá no lugar dele, vai pegar o y, vai colocar lá no lugar dele. Tá aí, né? Y duas linhas mais y igual a 0. O que eu faço agora, professor? Bom, respira. Esse é um dos momentos que em sala de aula a galera coça a cabeça, tá bom? Então, eu vou... você tem um problema aí você aprendeu lá nas aulas passadas como é que você soma duas séries. É somar termo a termo. Tá bom? Só que você tem uma série aí que o x está elevado a n. A outra está elevada a n menos 2. O somatório ele fica imediato se as duas tiverem com x elevado a n. Então, você vai ter, eu vou ensinar agora como é que faz mudança de variável num somatório. Num somatório. Isso geralmente dá dor de cabeça, né, galera? Né? A pessoa não quer aceitar e fica um nó, uma abelhinha assim, né, aperreando.
Aí eu vou apelar aqui, né? Não vou fazer agora não. Eu vou pedir para vocês que vamos recordar de uma coisa que ninguém se queixa. Todo mundo aceita numa boa, né, tranquilo e calmo. Então, e o que nós vamos fazer é exatamente essa coisa, igual sem tirar nem pôr, tá bom? Quando você trabalhou com integral, eu não vou usar integral aqui nas nossas coisas. Eu quero só que você lembre de uma coisa que você fazia lá na integral, nós vamos fazer aqui. Só que para somatórios. Tá bom? Então, imagine que você tivesse com essa integral que está aí na sua tela, né? 2x é elevado a x quadrado. Né? Aí você observava assim, tranquilo e tal. Ah, isso aqui eu faço mudando de variável. Aí você vai lá e faz a sua escolha. Qual é a escolha? Ah, vou tomar u igual a x quadrado. Não era assim? Aí depois você deduzia, se a escolha foi essa, o meu du é 2x dx, eu preciso atualizar os extremos, né? Já que eu vou abandonar o x e vou para o u, então esse 1 e esse 2 eles têm que ser atualizados. Então você vai lá, quando o x for 1, o u é 1 também, porque o u é x ao quadrado, né? E quando o x for 2, o u vai ser 4. Aí você pegava tudo isso daí, levava de volta para a sua integral e chegava a essa conclusão aí. Ah, minha integral é a mesma coisa que integral de 1 a 4 é elevado a u du. Show? Falei alguma besteira? Algo aterrorizante? Eu acredito que não. Aí veja só, vem a parte que os cabelos ficam em pé. Se eu pegar essa integral resultante aí e trocar o u por um w, então suponha assim, integral de 1 até 4 é elevado a w dw. Vocês concordam que o resultado seria o mesmo? Se eu trocar o u por um z, integral de 1 até 4 é elevado a z dz. Resultado seria o mesmo. Se eu trocar o u por um s, integral de 1 até 4 é elevado a s ds. Resultado seria o mesmo. Correto? Se eu trocar esse u por qualquer letrinha que eu queira, o resultado vai se manter o mesmo. Eu acho que não estou falando nada absurdo, nada difícil de aceitar. Então, eu vou trocar esse u por um x. Retroquei pela letra que dá confusão. Mas, professor, por que você vai fazer isso? Veja, numa integral isso nunca vai acontecer, nunca vai ser necessário você fazer. Mas eu quero somente que você perceba que se eu voltasse para a letra x, não tinha problema nenhum. Entendeu? A integral inicial, na letrinha x, é igual a essa integral na letrinha x também. A gente não faz isso para não causar confusão. Entendeu? Mas é válido. E aí, veja, o que seria absurdo? Se, em vez do 1 e o 4, tivesse o 1 e o 2. Aí era falso. Tá ok? Então, veja, eu vou fazer aqui no nosso somatório, esse primeiro somatório, tá? Eu tenho um probleminha, já falei, né? Nos expoentes da letrinha x. Eu quero que esses dois expoentes sejam iguais. Aí você vai escolher qual é o que você vai trocar. Se é o n ou se é o n menos 2. Em geral, a gente troca aquele que está mais feio, né? O n menos 2, o n está mais bonitinho, n menos 2. E aí a intenção é, eu queria que esse n menos 2 se tornasse uma única letrinha. Eu queria que fosse um n. Tá bom? Só que eu não vou fazer assim direto para o n. Eu vou fazer para uma letrinha temporária, provisória. Quando eu chegar lá no final, eu volto para a letra n. Do jeito que eu fiz com a integral. Show? Veja, isso vai acontecer em todas o cálculo que você vai fazer em resolução por série. Isso sempre vai acontecer. Sempre vai haver um ajuste que você vai ter que fazer nos expoentes. Esse ajuste é sempre necessário. Às vezes até mais de uma vez. Tá bom? Então, você não precisa... assim, se você quiser colocar lá no papel, como você fez, você faz. Mas, para mim, não precisa. Você pode fazer num cantinho, isso que eu vou ensinar agora, e trazer só a resposta. Tá bom? Então, veja, o que você vai fazer? Eu quero que esse n menos 2
se torne uma outra letrinha que eu vou chamar de K. Tá bom? E aí você vai proceder da mesma maneira que você fazia na integral. Bom, se o K é N menos 2, aí você conclui que o N é K mais 2. Certo? Peguei o 2 e passei para o outro lado. Aí os extremos da nossa integral, a nossa integral é o somatório, né? Quem são os extremos? É 2 até o infinito. Então você vai dizer, olha, quando o N for 2, o K vai ser 0. Quando o N for infinito, não pode dizer N igual a infinito, viu? Se fizer isso, perde ponto. Quando o N for para o infinito, o K vai para o infinito também, porque né, N menos 2, se N vai para o infinito menos 2 é infinito também. Ok? Aí você volta no seu somatório e aí você vai fazer toda a sua substituição. Onde aparecer N, você vai trocar por K mais 2. Né? N igual a 2, você vai trocar por 0. E o infinito você vai trocar por infinito. Reescreve todo o seu somatório. Veja, eu vou reescrever o primeiro somatório apenas. O segundo vai ficar como ele está, eu não vou mexer nele. Então, olha, o primeiro somatório, né? N começa no 2 até o infinito, N vezes N menos 1, C índice N, x elevado a N menos 2. Tá claro? Estou falando só do primeiro. Vai ficar dessa forma. K variando de 0 até infinito. Aí lá onde tem o N eu troquei por K mais 2. N menos 1 vai ficar K mais 2 menos 1. Vai ficar mais 1. C índice N. O N que está no índice do C muda também. Vai ficar C, K mais 2. X elevado a N menos 2. Aí foi feito com esse propósito, né? Vai ficar K. Show? Aí você vai voltar para a letrinha N. Quando você voltou para a letrinha N, seu objetivo foi alcançado, que era ter o x elevado a N. Aí você vai voltar com esse somatório lá para a sua equação diferencial e continuar o seu processo. Show? Ó, volta e revê e refaz até você ficar com isso maduro na sua cabeça, tá bom? Essa parte aí de fazer a troca, você não vai precisar mostrar para mim. Você pode fazer no cantinho e trazer sua resposta aí para a sua equação diferencial, tá bom? Aí veja como é que nós vamos ficar, olha. Volta para a equação diferencial, né, que já estava substituída aí, vai ficar com o novo somatório. Aí o que você vai fazer agora? Bom, agora você pode juntar os dois. Juntando os dois, o x elevado a n você vai colocar em evidência. Tá ok? E aí ficou, né, juntinho, bonitinho. Professor, o que é que eu faço com isso agora? Lembra quando vocês tinham um polinômio igual a 0? Tá? E aí você não tá interessado em achar a raiz do seu polinômio. Você está dizendo, olha, o meu polinômio é identicamente igual a 0. Então você pegava cada coeficiente e igualava a 0. Não é assim? É a mesma coisa. O que você tem aqui é a versão de grau infinito para polinômios. É como se você tivesse um polinômio aqui de grau infinito. Então você vai pegar cada um dos coeficientes desse polinômio e igualar a 0. Como você tem a cara genérica dos coeficientes, então você vai fazer isso de forma mais simples. Né? Eu vou pegar a cara genérica do meu coeficiente e igualar todo mundo a 0. Tá certo? Aí você vai ajustar. Perceba que você tem um C índice N e um C índice N mais 2. Você vai pegar sempre o que for... eu gostaria que vocês entendessem que o Cn mais 2 está na frente do Cn. Perceba que é como se você tivesse uma sequência de coeficientes, né? C1, C0, C1, C2, C3, C4. Então, quando você está falando do Cn mais 2, é um termo dessa sequência que está 2 unidades à frente do Cn. Então, quando você chegar nessa equação aí, você vai colocar sempre o termo da frente em função dos de trás. Pode ser, nesse caso aí ficamos com 2 termos só, então vai ficar um em função do outro. Mas pode ser que você tenha uma situação onde um fique em função de 2, um fique em função de 3, e né, o céu é o limite. Show? Então você vai pegar agora e isolar o Cn mais 2. Como é que isso vai ficar?
E aí, é o ponto final da nossa brincadeira, é essa equação aí, a gente dá o nome de relação de recorrência. O que significa relação de recorrência? Você tem uma relação que gera os termos da sua sequência. No caso, a sequência que eu estou falando são os coeficientes da minha série, a série que é a solução da minha equação, tá bom? E aí você vai ter que agora que gerar, né? Como você tem um termo da frente escrito em função do de trás, aí você vai se perguntar assim, eu começo de onde? Você começa do C0. Sim, mas qual é o valor do C0? Né? Quando não foi obrigado aí, nesse conjunto de equações, não surgiu uma equação dizendo que o C0 deve ser tanto, entendeu? Significa que o C0 é livre, tá bom? Perceba que como você tem 2 adiante, o Cn mais 2 está à distância de 2 unidades do Cn, então na verdade você vai precisar de libertar o C0 e o C1. Tá? Então você vai partir daí, ó, o C0 e C1, para que eu possa começar a gerar os termos dessa sequência, C0 e C1 são livres. Como assim livre? Qualquer coisa, o que você quiser. Show? Aí você vai e começa a gerar o próximo, o C2. Para gerar o C2, você vai vir nessa relação com n igual a 0. Você vai substituir, veja, isso na aula, quando é presencial, dá confusão. Agora, para mim, é difícil entender o porquê. Substitua n igual a 0 nessa equação aí, dos dois lados. Aí do lado esquerdo vai ficar C2, concorda? E do lado direito vai ficar C0 sobre 2 vezes 1. Confere? Então, morreu. É isso aí. O C2 é em função do C0. Aí você vai agora, joga o n igual a 1 para obter o C3. Joga na mesma coisa. É uma brincadeira de substituição. Quando você for gerar, né, o n igual a 2, você vai gerar o C4. Aí você vai perceber que o C4 vai ficar em função do C2. E o C2 está escrito aí mais acima um pouquinho. Então você vai ter que trazer o C2 para aí e chegar à conclusão que o C4 é o C0 sobre 4 fatorial. Tá bom? E aí, mais uma vez, o C4 ficou em função do C0. Aí você vai para o n igual a 3, você constrói o C5, vai ficar em função do C3, o C3 está lá atrás, você vai, né, ficar com C1 sobre 5 fatorial. Faz as continhas aí, tá bom? Então, né, o que a relação de recorrência está dizendo é, cada termo vai ficar em função do seu anterior, não, do seu, como é que diz isso? O antes do anterior. É isso aí. Pula o anterior, o outro. Tá certo? Então o C7 vai ficar em função do C5, o C8 vai ficar em função do C6, e aí você vai chegar à conclusão que todos os ímpares vão ficar em função do C1 e todos os pares vão ficar em função do C0. Show? Professor, o que eu vou fazer com isso? Né? Você vai construir mais. A pergunta que vocês devem estar se fazendo é: quantos eu vou fazer? Perceba que, assim, se você conseguir ter uma noção de qual é a cara do termo geral, você pode parar na hora que você sacar. Tá bom? E quando não, vou dizer já, quando eu não conseguir perceber qual é a expressão que rege o termo geral, o que eu faço? Digo já. Então, você vai voltar e lembrar o que você propôs como solução. Foi isso daí, não foi? Então você vai trazer cada um daqueles 6 que você encontrou e colocar aí. Tá bom? Então você vai trazer o C0 é C0, C1 é C1, aí você vai, o C2 é menos C0 sobre 2 fatorial. E o C3 é menos C1 sobre 3. E o C4 é C0 sobre 4 e vai colocando. O que eu vou fazer agora? E você vai fazer também, tá bom? Você vai pegar e reescrever isso daí, colocando junto os termos que tem C0 e, no outro canto, os termos que tem C1. Legal?
Nos termos que tem C0, você vai colocar o C0 em evidência. Nos termos que tem C1, você vai colocar o C1 em evidência. Show? Aí ficou chuchu, beleza, né? O que está dentro do primeiro parênteses, você consegue perceber a lei de formação. E o que está no segundo parênteses, também você consegue ver a lei de formação, né? Ficou esse somatório aí, esse outro somatório aí. Se você está com a cabecinha afinada, você vai perceber que o primeiro somatório é o cosseno e o segundo é o seno. Ou seja, quando você vai em busca de uma solução por série, pode ser, né, se existir uma solução que seja uma função analítica, uma função comum, uma função elementar, como a gente chama, ela vai buscar. Só ela vai trazer a escrita na forma de série. Mas aí você reconhecendo, morreu o boi. Tá bom? E aí, se a sua solução não tem uma escrita na forma elementar, ela vai te apresentar uma solução na forma de série. Ela é bacana, ela traz, ela vai buscar e ela traz. Show? Isso se o ponto for ordinário. Aí, na próxima aula a gente vai ver o que acontece quando o ponto não for ordinário. Aí é um método mais chatinho do que esse. Tá ok? Então veja, o método é só esse, não tem mais nada o que ser acrescentado. Você vai ter que fazer ajustes para poder fazer a manipulação de séries. Somar séries, multiplicar, juntar, adaptar o expoente e vai ter eu vou colocar aqui mais uma, só não dá tempo de fazer várias, eu vou colocar só mais uma e para você ver um tipo de problema que essa daqui não teve. Tá bom? Então, o final desse problema é essa aí. Você poderia me perguntar o seguinte: professor, e o raio de convergência aí? Onde é? Aí você lembra, vai ter que olhar, lembrar da equação diferencial. O ponto que nós estamos analisando é o zero. Você tinha dois polinômios que são analíticos em todo canto, ou seja, não tem ponto singular, correto? Então, qual é a distância do zero para o próximo ponto não analítico? Qual é o próximo ponto singular? Infinito, não é isso? Então significa que essa solução aí, o raio de convergência dela é infinito, ou seja, ela converge para todo, é válido para todos os x reais, válido em todo, tá? Todo o conjunto real. Bom, vamos fazer mais uma, tá certo? E aí dessa vez eu trouxe aqui uma para a qual os nossos métodos não tinham utilidade. Você tem aí uma função que tem coeficientes variáveis, né? Aí, como não está sendo posto aí qual é o x0, o que foi que eu disse? O x0 é 0. Pergunta: quem é os pontos não analíticos dessa equação? Aí o jeito que a definição colocou, ele diz o seguinte: você tem que escrever na forma P e Q. E aí você vai olhar quem é que está fora do domínio de P e Q. Tá certo? Só que se você analisar, o P, você vai pegar esse x ao quadrado mais 1 tá aí, ele vai passar dividindo, ele vai ser o termo dividindo na expressão que define o P. Ele também vai aparecer dividindo na expressão que define o Q. Correto? Então, você pode olhar sem pensar no P nem o Q. Eu vou olhando para aí mesmo. É só você pensar o seguinte: o P e o Q vai dar problema quando esse cara aí for zero. Aí você vai dizer para mim: não, esse cara aí não vai ser zero nunca. Aí é que tá. Quando essa análise está sendo feita, você tem que incluir os números complexos. Então, veja, isso aí dá zero quando o x for i e menos i. Não, professor, eu não quero pensar nisso, não. Beleza. Não vai precisar de números complexos na nossa resolução, não. Mas veja, se você entendeu que i e menos i faz esse polinômio aí, x ao quadrado mais 1, dá zero, aí você vai entender o seguinte: olha, qual é a distância do zero, que é o meu ponto de interesse, que é o x0, para o i ou para o menos i. Se você entender que o i, posicionado no plano de Argand-Gauss, ele fica no eixo y na altura 1, o menos i fica no eixo y na altura menos 1.
Então, a distância do zero, que é o meu ponto de interesse, até o ponto singular mais próximo, vai ser 1. Significa que essa equação vai ter solução por série, vai ter as duas, e o raio de convergência vai ser 1. Tá certo? Vai ser x menos x0, que no caso é 0, em módulo, menor que 1. Eu vou voltar com esse módulo de x menos que 1 só lá no final, mas a análise é essa. E você não pode somente fazer como você tem que colocar esse textual na questão, tá bom? Você tem que dizer, olha, a distância do x0 ao ponto não singular mais próximo é 1. Portanto, x menos x0 em módulo menor que 1. Pelo menos essa frasinha você tem que colocar. Não adianta você dizer, a resposta é essa daqui. Onde é que converge? É primordial você dizer. Tá bom? Eu já estou poupando vocês de terem que usar o teste da razão ou o teste da raiz. Estou trocando isso aí por uma frase. Então você tem que botar essa frase. Tá ok? Então, vamos lá. Como é o método? Você vai propor uma solução na forma de potência. O x0 é 0, não é isso? E aí você vai, né, só vai derivar. Deriva de novo. Tá bom? E aí volta e substitui na tua EDO. Primeiro escreve a EDO, como eu pedi. Separa por se somente se ou então. Então ficou x ao quadrado mais 1. Aí você botou o y duas linhas. X vezes o y' menos o y igual a 0. Tá ok? Aí veja, como eu sei que essas séries são todas convergentes, eu posso fazer a distributividade, eu posso somar, eu posso fazer um monte de coisa porque eu sei que são convergentes. Tá certo? Então eu vou pegar esse x ao quadrado mais 1 e vou fazer a distributividade. Então vai ficar o x ao quadrado vezes a série todinha, aí vai dar uma nova série. O 1 vezes a série todinha vai dar uma nova série. Tá ok? Então vai ficar assim, ó. Vê se vocês me acompanham. Ficou 4 termos nessa brincadeira. Certo? X ao quadrado vezes a primeira, o y duas linhas, o y duas linhas de novo, tá ok? X vezes o y' menos... Aí veja, no primeiro termo, esse x ao quadrado, quando você pega uma coisa multiplicando uma série, se essa série é convergente, então vai ficar ela multiplicando cada um dos termos. O que é equivalente a dizer que eu posso pegar esse x ao quadrado e trazer ele para dentro da minha série. Quando você trouxer esse x ao quadrado para dentro da série, veja que lá dentro tem um x elevado a n menos 2. Vai ficar x elevado a 2 multiplicado por x elevado a n menos 2. Você vai poder juntar. Então vai ficar x elevado a n. Show? Na segunda, eu não fiz nada. Continua como está. Na terceira, né, no terceiro somatório, tem um x do lado de fora. Coloquei ele para dentro. Aí dentro tem um x elevado a n menos 1. Então o x vezes x elevado a n menos 1. Então juntou, somou as potências, ficou novamente x elevado a n. E no quarto somatório eu não fiz nada. Tá ok? Então eu mexi somente no primeiro e no terceiro. Confere aí. Ó, vai com calma, bem devagarzinho aí, acompanhando no papel, tá bom? Não acompanha só com os olhos não, que vai dar zebra. Show? Aí, segue adiante. Paramos aí. Qual é o nosso problema nesse instante? Você tem 3 somatórios onde o x está com a potência n. Mas tem um que está com a potência n menos 2. Então você vai ter que reescrever ele. E aí veja que é o mesmo que a gente já fez na questão anterior. Então eu vou só pedir a vocês que relembrem, ou então volta o vídeo lá. A gente fez essa conta aí, troquei, né? Fiz uma mudança de variável, k igual a n menos 2, blá, 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 cheguei a essa conclusão aí. Não foi? Então, volta, leva para o teu somatório esse novo somatório. Então troquei o segundo somatório por esse catatal aí. Ficamos nessa brincadeira. Aí resolvi um problema. Todos
o x estão com a mesma potência, estão todos na potência n. Bacana? Está resolvido? Aí o problema que apareceu aqui não apareceu na outra. As séries elas estão começando em valores diferentes, né? O primeiro somatório começa em 2, o segundo começa no 0, o terceiro começa no 1 e o quarto começa no 0. Eu só posso juntar se todos começarem no mesmo lugar. Tá certo? Aí não adianta você fazer mudança de variável, porque assim, se você fizer, você desmancha o que estava feito. Tá bom? Já fez a mudança de variável? Então essa arma você usa uma vez só. Significa que agora você vai ter que usar outra coisa. Então, qual é a coisa que você vai fazer? Você vai olhar qual é a série que começa mais na frente. Então, a que começa mais atrasada é o 2. N igual a 2. Então, você vai ter que fazer todo mundo ficar com N igual a 2. Então, você vai pegar essa que começa no 0, a segunda, o segundo somatório, e aí você vai explicitar dois termos. Ou seja, você vai tirar dois termos, vai colocar eles de forma explícita, e aí o somatório do segundo em diante. Na terceira, começa do 1. Então você vai explicitar 1. E aí você vai colocar ele e do 2 em diante. Na última, começa do 0. De novo, você vai ter que explicitar 2. E aí escrever a sua série do terceiro em diante. Professor, o que o senhor está chamando de explicitar? Você vai ter que escrever os termos substituindo o N. Então, vamos fazer isso devagarzinho. Veja, no primeiro somatório, vai ficar como está. Ele já começa no 2, então não vou mexer com ele. Tá bom? Aí, no segundo, aí você vai escrever explicitamente o primeiro termo. O primeiro termo é com N igual a 0. Então você pega o termo geral, joga N igual a 0 e calcula. Então vai ficar 2 vezes 1, C2, x elevado a 0. Aí põe aí. O próximo, N igual a 1. Aí você vai ficar 3 vezes 2, C3, x elevado a 1. Põe ele aí. E aí escreve o somatório novamente. Então vai ficar assim, ó. Tá bom? O segundo somatório. Ele vai ficar... a expressão dele continua do mesmo jeito, começando no 2, e aí eu coloquei 2 para fora. Coloquei 2 de forma explícita. Vamos para o terceiro somatório. Aí o terceiro somatório você vai explicitar só 1. Então você vai pegar N igual a 1 e gerar ele. Vai ficar 1, C1, x elevado a 1. E aí escreve o resto do somatório. Certo? O último, você vai explicitar o primeiro e o segundo novamente. Então você vai jogar o 0, vai ficar C0, x elevado a 0. Né? Tem um menos, então ele é menos aí. Menos novamente o C1, x elevado a 1. Né? E aí o resto do somatório. Então vai ficar assim. Ó. Pronto. O que você vai fazer agora? Todos os somatórios podem ser juntados agora. Sempre estão todos com o x na potência n e o n começando em 2. Então você pode juntar. E esse monte de catatalzinho que ficou aparecendo, você vai juntar a parte. Tá bom? Veja que apareceu um C1x e um menos C1x. Eu vou logo cancelar esse negócio aí. Tá bom? Cancelei o C1x e o menos C1x. Observa aí direitinho que vocês vão ver que aparece um positivo e um negativo. Bom, agora eu vou juntar os 4 somatórios, tá? E os termos que ficaram soltos eu vou juntar à parte. Vai ficar assim. Tá bom? O C0, 2C2, mais C6C3x e o somatóriozão aí com todos os termos. Perceba que dentro do somatório todo mundo tem um x elevado a n, eu posso colocar em evidência. Tá ok? Dentro do colchetes aí ficou 1, 2, 3, 4 termos. Nesses 4 termos dentro do colchetes, 3 tem o Cn. Então eu vou colocar dentro do colchetes esses 3 termos em evidência. Então vai ficar... Tá bom?
E agora, o coeficiente CN, essa expressão que acompanha o CN, você pode simplificar ela aí, tá bom? E agora não tem mais o que fazer não, simplificou, ficou desse jeito, acabou-se. Aí você vai concluir, como é que você conclui agora, né? Você tem um polinômio de grau infinito, então você vai pegar cada um dos termos e igualar a zero. Aí veja que os termos começam dessas constantezinhas bobinhas. Quem é o termo livre, o termo independente? É menos C0 mais 2C2. Então, esse menos C0 mais 2C2 tem que ser igual a zero. Quem é o termo de grau 1? É o 6C3. Tem que dar igual a zero. E os demais termos estão dentro do somatório. Então, você vai pegar o que está dentro desse colchete e igualar a zero também. Então, veja como é que a gente vai ficar. Né? A conclusão é que o C2 é igual a C0 sobre 2, C3 tem que ser 0, e o que está dentro do colchetão lá, né, tem que dar igual a 0, então eu já isolei o Cn mais 2. E aí vem a parte que vocês vão chiar comigo, eu peço perdão, é o seguinte. Nada foi dito a respeito do C1, significa que o C1 é livre, o C1 é qualquer. E você vai gerar agora os termos. É a parte que vocês vão chiar comigo, eu não vou gerar, eu vou apelar, vou deixar para vocês gerarem, tá bom? Então, como é que vocês vão fazer, né? C0 é livre, C1 é livre, começa a gerar do C2. C2 já veio obrigatório ali, é meio C0. C3 também veio já obrigatório, é 0. Você vai do C4. Para você gerar o C4, você vai na fórmula e joga um 2. Gerei o C4. Né? C4 ficou em função do C2. Confere? Aí você traz o C2 para aí. Com menos 1/8. Legal? O C5 vai dar 0. Por quê? O C5 vai ficar em função do C3. Confere? Dá 0. Aí você já pode concluir imediatamente. O C7 é 0, o C9 é 0, o C11 é 0. Todos os ímpares serão zeros, à exceção do C1. Tá ok? O C1, tá, ele continua na brincadeira. O C1 é qualquer. E você vai ter somente os pares. Aí você gera por sua conta, vai ser alguma coisa vezes o C4, né? E o C4 depende do C0, você vai trazer aí, né? O C7 vai ser 0. Gere, tá bom? Quando você tiver gerado, a resposta que eu não dei, né? Vou dar daqui a pouco. Aí você vai lembrar como é a proposta de solução, é uma série. Aí você vai trazer quem é o C0? O C0 é qualquer. Quem é o C1? É qualquer. Quem é o C2? Aí você traz o valor que você calculou. C3, os ímpares, C3, C5, C7, C9 não tem. Então, a partir do C2, você só tem potências pares. Então, vai ser o C4, X4, C6, X6. Então, você vai trazer só os C de potência ou de índice par. Tá certo? Depois de feito isso, você vai chegar à conclusão seguinte: olha, todos os termos, os coeficientes pares, dependem do C0. Tá certo? E dependendo do C1, eu só tenho um termo. Então vai ficar assim, ó. O C1 fica num cantinho, os termos que dependem do C0 vai ser, né, fica do outro canto. Você vai poder colocar o C0 em evidência, nos termos que tem C0, e vai ter um somatório aí dentro, que você vai ter que construir. Esse somatório, você não vai conseguir encontrar uma cara para ele, não vai ter, tá bom? E para você não ficar assim se martirizando, professor, quando eu não conseguir encontrar cara, quando eu não encontrar esse termo geral, eu vou ter que decorar as expressões que as funções têm em forma de série inteiro. Não, relaxa, não vai. Se você lembrar, beleza, bota aí, não tem problema. Se você não gerar, eu vou pedir o seguinte. Vou pedir não, vou exigir. Você tem que gerar 5 termos da minha série. De cada uma. Tá bom? Então, quando você percebe que esse método me promete, ele me garante que eu terei sempre duas. Não é isso? Quando as duas estiverem na forma de potência e não tiver jeito, então você vai ter que explicitar 5 termos. Né?
Começando do 5, então são 6, porque vai ter o termo 0, o termo 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? No fundo eu estou pedindo 5 porque o primeiro é sempre de graça. O primeiro, tá certo? Então eu estou pedindo 5 termos fora o que vem de graça. Você tem que gerar. E aí você deixa eles lá explícitos dessa forma. Acabou. Para mim tá resolvido. Perceba aí nessa questão que quem são as duas funções que o teorema garante. Olha como o método de série, resolução por série, como ele é potente. Uma solução é o que acompanha o C0. É esse somatório aí que está faltando vocês completarem para mim. E a outra solução é o x. Então, y igual a x é uma solução. E aí não precisou de série para representar ela. Se bem que você pode enxergar o x como uma série de potências finita, né? Só tem um termo. Tá ok? Tá ok? Então tá aí as duas. Y1 é igual a x e y2 é esse catatal que está aí em vermelho dentro do parênteses. Ele encontrou as duas. E aí, como eu disse, uma era simples, ele buscou a que era simples, e a outra era complicada, ele buscou a que era complicada também. Ele foi atrás das duas e ele não refuga não. Ele traz, se tiver a solução, ele vai buscar. Tudo bem? Bom, eu tentei o máximo possível tornar isso aí mais agradável, mas assim, o método é simples, o método é fácil. Agora é porque é uma contalheira danada e a probabilidade de você errar num sinal, ou numa substituição, ou numa soma de potência é muito grande mesmo, tá? Então, assim, eu acredito que você sabe, aprendeu, não tem nada difícil nesse método, ele é longo, muito longo, tá? Mas se a sua atenção não for redobrada, e assim, eu pedi a um engenheiro que a atenção dele seja redobrada, é o normal, né? Não estou pedindo nada demais, não. Se você não tiver isso, vai ser difícil ser engenheiro, né? Bom, para quem faz matemática e por acaso esteja assistindo essa aula, vale para você também. Um abraço e fiquem todos com Jesus, tá bom?